Bom, dando continuidade à apresentação dos algoritmos em grafos para a obtenção do caminho mínimo, iremos apresentar agora o algoritmo A estrela. O algoritmo A estrela é muito semelhante ao algoritmo Dijkstra. Porém, ao contrário do algoritmo Dijkstra, este usa uma estimativa da escolha no caminho. Não só o custo para a chegada a um nó, mas também a estimativa à distância ao destino. Esta estimativa é geralmente chamada de heurística. A única diferença é o cálculo do custo dos custos dos nós, que estão na fronteira de busca, que agora é dada por f é igual a g mais h, onde g é o custo acumulado para atingir o nó e h é uma estimativa heurística da distância real, h, até o nó destino. O cálculo da distância pode considerar a distância euclidiana, distância em linha reta ao destino, ou a distância de Manhattan. Quanto melhor for h, chega-se mais próximo à abordagem direta. Se h' for sempre zero, a estratégia de busca será controlada por g, e o algoritmo se comportará exatamente como o algoritmo Dijkstra. A principal regra é que h' nunca superestime o valor de h, ou seja, o custo estimado deve ser menor do que o custo real. Assim, a estrela certamente encontrará o caminho determinado por g para o objetivo se existir. Em 1964, Niels inventou a heurística, o algoritmo que fornece soluções sem um limite formal de qualidade. Para aumentar a velocidade do algoritmo Dijkstra, e o chamou de A1. Já em 1967, Peter melhorou o algoritmo e nomeou de A2. E em 1968, Bertrand melhorou A2, nomeando de A estrela. Desde então, este algoritmo vem melhorando cada vez mais em novas versões. A aplicação do A estrela pode ser desde aplicativos para encontrar rotas e deslocamentos entre localidades e resolução de problemas, como resolução de quebra-cabeças. Ele é muito usado em jogos. Bom, para a simulação, usaremos o método conhecido como método de Manhattan, onde você calcula o número total de quadrados movidos horizontalmente e verticalmente, para alcançar o quadrado alvo a partir do quadrado atual, ignorando movimentos diagonal e ignorando também qualquer obstáculo que pode se encontrar no caminho. Neste exemplo, nós iremos determinar o custo de 10 a cada quadrado horizontal ou vertical movido e um custo de 14 para o movimento diagonal. Nós usamos estes números porque a distância real para mover diagonalmente é a raiz quadrada de 2, ou aproximadamente 1,414, vezes o custo de se mover horizontalmente ou verticalmente. Nós usaremos 10 e 14 por causa da simplicidade. Bom, para a simulação, usaremos exemplo desenvolvido pelo canal Design Code Play Repeat para demonstrar o algoritmo A estrela. Nesse jogo hipotético, o Zubin terá que chegar até o seu ponto final, que no caso é o cérebro. Nesse algoritmo, o ponto inicial ele terá que encontrar os seus vizinhos. Como já foi comentado, os movimentos ortogonais terão o valor 10 e os valores diagonais terão o valor 14. O método que a gente usaremos para fazer a heurística é o método de Manhattan, como já foi comentado. O método de Manhattan ele calcula os movimentos horizontais e verticais para calcular até o ponto de chegada. Como podemos observar, o vizinho à diagonal superior do ponto atual, que é o que está com a borda azul, até o ponto de chegada, são exatamente 4 na horizontal e 1 na vertical, tendo um total de 5. Após isso,
Após calcular o G de cada um dos vizinhos e o H, o algoritmo buscará o que terá o menor F, que no caso o F é a soma do G mais o H. Como o vizinho com menor F é o que está na sua vertical, com valor de 40, ele será o nosso próximo valor atual. Novamente, o algoritmo irá repetir o mesmo processo, procurando os vizinhos, calculando o seu G e seu H e procurando o que tem o menor F. Nesse caso, ele observou que o vizinho à sua esquerda poderia ser recalculado e melhorado o seu H, o que foi realizado. Depois, novamente, ele procura o seu menor F, calcula novamente os vizinhos e o seu valor F e repete o processo até chegar ao destino final. Para saber qual foi o menor caminho, podemos observar que existem setas. Essas setas sempre apontam para o nó pai. Imagine o nó pai como fosse o nó anterior para chegar no nó atual. Como podemos observar, ele encontrou o menor caminho para chegar até o cérebro. Bom, agora irei demonstrar o funcionamento do algoritmo em Java. Para criar o algoritmo, desenvolvi duas classes. A classe A-estrela, que é a nossa classe principal, e a classe matriz. Na classe A-estrela, iniciaremos setando os valores da matriz. Como podemos observar, na classe matriz, eu declarei todas as variáveis com linha, coluna, declarei a variável matriz, a posição de início, a posição final, declarei também os muros, que usaremos como barreira na matriz, e os valores da posição atual. E declarei também a posição de menor x, menor y, que indica a posição do menor posição naquele momento. Além disso, declarei também f, h e g e o menor f, que são os valores que iremos calcular no decorrer do código. Como eu falei antes, o primeiro método a ser chamado é o método de setar matriz, onde ele irá preencher toda a matriz com 0, com exceção do ponto de início, que terá valor 1, e do ponto final, que terá valor 3. Dando continuidade, também setaremos as arestas com valor 8, de modo para bloquear e o algoritmo não calcular as arestas da matriz. Logo após, setaremos o muro. Após isso, meu algoritmo irá chamar o método percorrer matriz. Como podemos observar, ele vai indicar minha posição atual. Lembrando que a minha posição atual já foi setada, indicando que é o meu início. Continuando no método, chamaremos o método procurar vizinhos. No método procurar vizinhos, ele irá procurar na posição anterior e a posição próxima da posição atual. Se a posição for 0, indicando que a matriz, que aquela posição não é o menor caminho, ou seja, não foi encontrado, não foi percorrido ainda, ou não for o destino final, ou for o destino final, aliás, iremos chamar o método calcular vizinho.
No método calcular vizinho, como já foi indicado no slide anterior, iremos usar a lógica que, se o vizinho for na diagonal, isso quer dizer que ele não tem nem o i e nem a posição j da matriz igual à posição atual. Então isso indica que aquela posição é uma posição diagonal. Caso ele esteja no i ou no j igual à posição atual, isso indica que ele está na posição ortogonal, que terá o valor 10, já explicado. Bom, agora iremos calcular a heurística desse vizinho. Como já foi indicado, ele pegará a posição do vizinho menos a posição atual, absoluto, mais a posição do vizinho menos a posição y do final. Quanto menor for esse resultado, mais próximo ele está da posição final. Após calcular os dois, iremos somar e assim obteremos nosso f. Agora, o algoritmo irá verificar se o f vizinho calculado é menor do que o f atual. Caso for, ele seta a posição desse que foi encontrado como menor como nossa menor posição. Assim, colocando nossa posição atual, o nosso menor f, como calculado anteriormente. Agora, ele irá setar a posição desse menor f como uma posição visitada. Nosso 2 indica que foi uma posição visitada e aquela posição tem o menor f. Após isso, se o atual for diferente do final, ou seja, ainda não chegou ao nosso destino final, ele irá chamar a função imprimir matriz, no caso o método imprimir matriz, irá imprimir e novamente irá setar o menor f com um valor infinito desconhecido e chamará novamente o método percorrer matriz, tornando assim uma recursividade. Repetindo esse processo recursivamente várias vezes, ele irá percorrer todos os vizinhos, encontrando o que tem o menor f. Vamos agora executar e observar como esse algoritmo se comporta na prática. Bom, como podemos observar, o nosso valor atual, que é consequentemente o nosso ponto inicial, na posição 3, 1. Ele calculou o seu vizinho. Como o valor f não tinha nenhum calculado anteriormente, então ele tinha setado esse como menor f. Ele calculou o próximo, percebeu que o f dele era maior do que o anterior, então o anterior continuava como menor f. Depois ele calculou o próximo vizinho, percebeu que o f dele era menor do que o menor f existente, então ele setou esse f aqui como menor f. Novamente calculou o próximo vizinho, que nesse caso era maior do que o menor f atual, consequentemente o outro da mesma forma. Como podemos observar, foi imprimido aqui a matriz, indicando que ele foi para outra posição. Essa posição agora é a nossa posição atual, a posição 3, 2. Agora ele irá pegar essa posição, como já demonstrado, e procurar seus vizinhos, que nesse caso é o vizinho que está acima dele, abaixo e em suas diagonais.
Como foi informado, os que têm valor 8 são muro, ou seja, ele não pode percorrer e nem calcular o f de nenhum desses que estão com o valor 8. Calculando, novamente, ele repetirá o processo e indicará que o valor de baixo tem o menor f, ou seja, é mais próximo do final. Repetirá isso várias vezes até encontrar o caminho, como é indicado aqui no final. Como podemos observar, o que faz a diferença desse algoritmo é a sua heurística. Quanto melhor for a nossa heurística, mais próximo chegaremos do destino. Caso a heurística for sempre zero, a estratégia de busca será controlada por G, e assim o algoritmo se comportará exatamente como o algoritmo do Dijkstra.